grande promotor de tudo isso que está acontecendo aqui. Parabéns, galera. Mas vamos lá, falar um pouquinho para vocês aí, né, sobre cultura. Então, aqui a influência da cultura em ambientes ágeis globais, aspectos culturais entre diferentes povos que influenciam no relacionamento das equipes multiculturais e globais. Contar um pouquinho aqui, rapidinho, sobre mim. Faço parte do time da Moving, sou um dos agilistas aí do time, né, como o Mike. Mas antes de tudo, né, sou pai dos pitocos. Quem me conhece aí há um pouco mais tempo sabe que os pitocos são super famosos, são meus filhos gêmeos, o Enzo e o Luca. Se tudo der certo, no ano que vem chegar mais um aí para completar esse time, ou mais dois, né, que vem gêmeos de novo. Sou um cozinheiro e um fotógrafo amador, são meus grandes hobbies. Eu adoro vinho, sou apaixonado por vinho, bebo vinho praticamente todo dia, fora do expediente. E sou um cara muito entusiasta também em assuntos relacionados a design, gestão de produtos, melhoria de processos. Já trabalho aí na área com gerenciamento de projetos há mais de 20 anos. E nessa jornada aí, principalmente nos últimos 10 anos, eu tenho trabalhado bastante nesse ambiente com times globais. Minha primeira experiência com um projeto de grande porte global foi em 2011. E por incrível que pareça, naquela época a gente rodava, né, várias práticas ágeis, mesmo com um time global, com um time distribuído aí em diversos países. E desde então eu já tive a oportunidade de trabalhar em quase 30 países diferentes, já trabalhei em 4 continentes, já trabalhei em alguns lugares pitorescos, como o Cazaquistão, já trabalhei em Madagascar, já trabalhei em Serra Leoa, no Líbano, na República Dominicana, deixa eu ver, Emirados Árabes, enfim, lugares que são culturas de fato muito distintas, muito diferentes. Isso é por isso que eu vou trazer um pouco desse tema aqui para vocês, né? O quanto que o que eu vou compartilhar aqui hoje também me ajudou nessa jornada, né? Interagindo com pessoas tão distintas, tão diferentes, tá? Aqui, esse QR Code aqui leva lá para o meu LinkedIn. Fiquem super à vontade de fazer conexão, para a gente manter contato. Quem tiver no Clubhouse também, quiser mandar um contato lá, todo dia de manhã eu participo de uma sala, para trocar ideia sobre agilidade. E vamos seguir aqui então, chega de falar de mim por enquanto. Então vamos começar, né, primeiro, falar o que é cultura, né? Cultura é um tema muito, muito amplo. Então eu me vali aqui de pegar uma definição do dicionário para a gente começar a falar do assunto, né? Então aqui, ó, pelo dicionário moderno, né, o Michaelis da língua portuguesa, cultura é um sistema de ideias, conhecimentos, técnicas e artefatos de padrões de comportamento e atitudes que caracterizam uma determinada sociedade. E aqui tem várias palavras-chave, né? Vou destacar algumas, que é o que eu mais senti aí ao longo desse tempo, trabalhando com tanta gente diferente. Primeiro, ideias. Isso é muito claro para mim. A gente realmente pensa muito diferente do que outros povos, tá? A questão também de padrões de comportamento. Vou falar bastante disso aqui hoje, tá? E atitudes também, então um pouco relacionado aqui com comportamento. Conhecimentos, técnicos e artefatos, isso aqui já tende a ser um pouco, dependendo da área, um pouco mais universal, né? Se você, por exemplo, aprende engenharia, a engenharia é uma ciência praticamente universal, né? Então você acaba tendo um pouco mais de universalidade, mas a questão do comportamento, atitude, da ideia, caracteriza demais uma cultura. E a gente sente, né? Por exemplo, quem é aqui do Brasil... Eu lembro que quando eu era adolescente, eu namorei com uma menina lá de Porto Alegre. E, cara, uma vez eu estava no mercado e eu vi um negócio chamado bergamota. E eu falei, meu, o que é isso, né? O que será que é bergamota? Quem já sabe o que é bergamota, sabe que é mexerica aqui para São Paulo, né? E o mesmo lance do aipim, da macaxeira, da mandioca, é tudo a mesma coisa, mas cada região do país chama de uma forma. É um traço cultural isso. E aí, né, como a gente fala de um mundo muito grande, 7 bilhões de pessoas nesse mundo aqui, né, mais de 200 países, 6 continentes, se a gente considerar, né, a Antártida como um continente, a gente começa a falar, poxa, mas tem muita gente diferente, de fato tem. Mas aí surgiu um cara
que ele era um estudioso de línguas e idiomas, e ele falava 11 idiomas, e dentro desse estudo da linguística, ele percebeu que existem algumas características chaves nessas culturas, que ajudam a classificar elas em 3 grandes grupos. E esse cara é a base aqui desse modelo que eu vou compartilhar com vocês. O nome dele é Richard Lewis, e o modelo é conhecido como The Lewis Model. E ele chegou nessa conclusão aqui, ó, que a gente consegue classificar todas as culturas do mundo em 3 grandes grupos, que são os lineares ativos, que são esses aqui, os multiativos, que são esses aqui, e os reativos, que são esses aqui. Né? Deixa eu colocar aqui, fica mais fácil se eu colocar o apontador a laser. Então, você pode perceber que aqui, quando ele classifica nesse triângulo, ele começa a colocar alguns países como referência. Então, o extremo aqui, né, dos lineares ativos são os alemães, os suíços, o pessoal lá de Luxemburgo. E aí, quando você começa a ir para o lado dos multiativos, passa aqui pelos americanos, aqui a República Tcheca, Eslovênia, né, Noruega, e vai chegar lá nos multiativos, que são aqui basicamente os latinos. A gente está aqui, ó, no pico dos multiativos. E vai ficar muito claro por que a gente está aqui. Tá? E a gente vai descendo aqui dos multiativos para os reativos, a gente vai chegar no outro extremo, que são o pessoal lá do Oriente. Você vê aqui China, Vietnã, Coreia, Japão. Então, você percebe que tem uma certa similaridade aqui entre os países. E no meio, aquele pessoal que, talvez pelo modelo até pelo modelo de colonialismo, né, pela mistura dos povos, fica ali em um nível intermediário. Né? Então, vamos falar um pouquinho mais de cada um deles aqui. Quem são os lineares ativos? Né? Eles são povos muito orientados à tarefa. Lembrando, esse pessoal aqui, ó, os azuizinhos. E são altamente organizados. E aqui, quem já trabalhou, por exemplo, em uma empresa alemã, ou já trabalhou com alemães, percebe muito forte essas características. O alemão é o tipo de profissional que ele é muito focado na tarefa. Ele é muito focado em fazer bem feito. Né? E por isso ele é muito organizado, consequentemente. E é um profissional que gosta muito de fluxos, ele gosta de entender passo a passo de como as coisas acontecem, ele gosta de ter o lado racional de tudo, por que está sendo feito assim, quais foram as motivações, qual o resultado que a gente espera. Né? Então, é muito característico, por exemplo, aqui nos alemães. Então, quais são, né? Quais são a forma que a gente lida com esse tipo de profissional? Então, aqui um exemplo, né? Ó, todas as interações devem permanecer centradas nos temas de negócio a serem discutidos. Então, se você trabalha com um alemão, você vai interagir com uma empresa alemã, você vai vender um projeto, a trabalhar com um parceiro que o time é alemão, esse é um comportamento esperado deles. Diferente da gente, por exemplo, né? Que a gente a gente brasileiro, em sua maioria, né? Uma característica nossa, a gente tende a tratar de outros assuntos e não ficar extremamente focado no trabalho. Então, nem todas as interações nossas são focadas nos temas de negócio. A gente fala de esporte, a gente fala de uma notícia que está rolando na televisão, fala de política, a gente traz outros assuntos para a mesa do trabalho. Outra ponta, né, aqui, ó, utilize dados ao invés da persuasão. É um tipo de profissional também que ele vai se fundamentar nas informações que você levar para ele, em dados. Ele não vai cair, entre aspas, aqui até de forma um pouco jocosa, na lábia. Ele quer entender por que as coisas são daquele jeito. Tá? Você não vai convencer ele apenas com o seu discurso. Outro ponto, né? Administre o tempo efetivamente. Reuniões, apresentações, elas começam e terminam no horário programado. É um tipo também de cultura de profissional que não é tolerante a atrasos. E não é tolerante a você fugir do programado, de você trazer para uma reunião, por exemplo, uma pauta, e você trazer outros assuntos que não estão naquela pauta.
Considere que os planos aprovados sejam aderentes às diretrizes estratégicas da organização. Isso parece um pouco óbvio, né, para todos, mas para eles é muito, muito forte isso. Se você é contratado, por exemplo, né, para apresentar uma solução de negócio, fazer uma consultoria, estude muito aquela empresa, entenda a cultura daquela empresa, entenda o que ela está fazendo aqui no Brasil, quais são as perspectivas dela para o futuro, antes de você apresentar algo. Você tem que ter uma aderência muito forte com o que ela está, de fato, esperando, que ela está propondo. Tá? E agora os multiativos, aqui em cima, pessoal, ó. Nós, latinos, brasileiros, espanhóis, italianos, né, venezuelanos, mexicanos e tal. Primeira característica que é muito marcante né, nesses povos, a gente é muito orientado às pessoas. Né, nós somos muito emocionais. A gente tem muita paixão naquilo que a gente faz. E paixão no sentido que a relação nossa profissional e pessoal, a gente mistura demais essas coisas. Os alemães, por exemplo, como os americanos, eles separam muito bem a relação profissional da relação pessoal. É muito comum, numa reunião, eu já tive a oportunidade de morar e trabalhar nos Estados Unidos, de um americano típico, né, não os americanos ali do sul da Flórida, mas um americano típico, gerar ali um embate, gerar um debate caloroso numa reunião, mas saiu da reunião, aquilo ficou lá, porque para ele tá claro que aquilo é uma relação profissional. Depois ele vai para o bar contigo para tomar cerveja e vai trocar ideia com você numa boa. Aqui, dependendo da situação, eu costumo dizer que a gente leva muito pro coração. E a gente acaba ficando meio chateado com a pessoa. A gente não consegue separar muito bem e falar, pô, aquele cara não gosta de mim, você viu o que ele fez lá na reunião, né? Pô, o cara ali me expôs, tal. E, na verdade, foi uma situação que ficou ali, profissional, né? A gente acaba trazendo isso muito pro coração. E a gente é muito caloroso, né? Igual eu tô aqui segurando a minha mão esquerda, até porque eu sou muito de gestos, né? Alguns países também, né, latinos são muito sinestésicos, gostam de tocar, de cumprimentar, abraçar, dar beijinho no rosto. Então, uma característica nossa, porque a gente tem essa relação muito forte com as pessoas, faz parte da natureza da cultura latina. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, profissionalmente com os latinos, a coisa inverte. Aqui, ó, planeja discussões e atividades extracurriculares. E extracurriculares aqui, você pode entender como happy hour, a cervejinha lá no bar, um almoço de trabalho. A gente tende a fortalecer as nossas relações no trabalho fora do ambiente de trabalho. É no almoço, é no cafezinho, é no happy hour, é no futebol no final de semana, ou é no churrasco. É ali que nossas relações, de fato, se fortalecem. Faz parte da nossa natureza, de fato, misturar essa relação pessoal com a profissional. E quando a gente tem confiança numa pessoa fora do ambiente de trabalho, essa confiança naturalmente é levada para dentro do ambiente de trabalho. Tanto que quantas pessoas que a gente, de fato, já trabalhou, que virou amigo e continua amigo depois do trabalho, né? E quantas que a gente tem amizade e trouxe para trabalhar com a gente. Porque a gente amarra muito essa questão. Outra coisa, né? Invite o confronto. Aí vai no diálogo e na persuasão. Por quê? Porque, de novo, a gente leva para o coração. Né? A gente não separa muito bem ali a crítica da treta. É necessário acompanhar o planejamento e execução das atividades. Isso aqui é um pouco pesado, pessoal, mas assim, sendo bem sincero, vou contar uma história rapidinho, cumprindo aqui meu tempo também. Eu trabalhei para um banco que tinha uma subsidiária no México. E eu não entendia, porque a gente dependia muito do México, eu não entendia por que as coisas não saíam lá no México, né? E uma vez eu cheguei e falei, poxa, deixa eu passar um tempo lá para entender. E eu entendi que, na verdade, eles têm outro modelo de trabalho. Os caras chegam às 10 horas no escritório, trabalham ali entre 11 e 1 da tarde, porque até às 11 estão conversando, falando do jogo e tal. 1h30 eles começam a preparar para sair para almoçar. Eles saem para almoçar às 2, voltam às 4 e às 5 vão embora. Falou, caramba, mas os caras não trabalham? Não estou generalizando, tá? Nesse banco que eu trabalhava, lá era assim, essa era a rotina. Só que, assim, é a cultura deles. E a gente reclamava aqui que as pessoas demoravam a sair, porque na nossa visão eles trabalhavam muito menos que a gente.
Mas na visão deles, eles estavam ok, essa era a rotina deles de trabalho, né? Então a gente ficava um pouco pesando em cima deles. E assim como os americanos, que esse era um banco americano, eles cobravam também de nós aqui do Brasil e da Argentina, que tinha subsidiárias aqui, porque na visão deles também a gente era muito disperso, a gente combinava a data e não cumpria, e não dava explicações claras porque não cumpriu, então, porque também não deixa de ser um traço cultural aqui de nós latinos, né? E, de novo, né, utiliza linguagem corporal para interpretar o que foi dito. Então, como a gente é muito sinestésico, a gente gosta de usar muitas expressões, né? Aqui, de fato, o corpo fala, né? A gente tem essa natureza de expressar muito claramente o nosso sentimento, né? E agora, né, aqui no outro extremo, os reativos, aqui, ó, na outra pontinha, com uma presença muito forte ali dos países orientais, eles tendem a ser muito introvertidos e são ouvintes muito ativos. Quem aqui também já trabalhou em empresas japonesas, empresas coreanas, chinesas ainda não tive a oportunidade de trabalhar, mas você percebe que nas reuniões são muito protocolares, né? Existem muitos ritos de respeito. Numa empresa japonesa, se você tiver de fato se reunindo com japoneses nativos, você vai perceber que você não deve sentar numa sala de reunião, né, antes que a pessoa mais velha em idade ou que tem o cargo mais alto na mesa se sente primeiro. É um protocolo velado, mas existe. Aquela questão de fato de você se curvar para cumprimentar não é um gesto de subserviência, é um gesto de respeito. Você fala baixo, falar pausadamente, com todas as sílabas, com calma, também é um sinal de respeito. Você não usar as mãos com gestos muito bruscos também é um sinal de respeito. Então, existem diversos protocolos velados que faz parte dessa cultura. E eles são muito bons ouvintes. E também é um sinal de respeito quando alguém te questionar de algo, você não dar uma resposta imediata. É típico dessas culturas você ouvir, refletir alguns segundos, e aí sim você emite a sua resposta. Porque do outro lado é um sinal que antes de você responder, você refletiu e de fato você deu a melhor resposta possível. Se você dá uma resposta atropelada, ou de imediato, na visão deles, ele está falando qualquer coisa. Ele não está falando que realmente o que é necessário. Tá? Então, como é que a gente se comporta, né, com esses povos? Foque na construção da confiança antes de discutir um assunto crítico. Isso é extremamente valioso para eles. E os orientais também curtem muito esse relacionamento extra-trabalho. É comum, por exemplo, negócios com empresas orientais serem fechados tarde da noite, depois de jantares regados aí a muito álcool. Respeite muito a hierarquia, a cadeia de comando, nesses detalhes. Tá? Evite confrontar pessoas com idade mais elevada que a sua, independente do cargo, independente da função. Tá? A senioridade da pessoa, a experiência de vida é muitíssimo respeitada nessas culturas. E evite documentos muito longos e com informações que não sejam claras. Olha que coisa louca, né? Enquanto os alemães adoram aqueles books com 300 páginas, com inúmeros fluxos de diagramas e detalhes técnicos, os orientais gostam de informações precisas. O que precisa ser dito? O que é relevante? O que for acessório pode ficar numa outra sessão. Então, documentos curtos que levem a informação que precisa. Apresentações muito concisas, assertivas, objetivas, direto ao ponto. Então, aqui, já encaminhando aí para fazer o meu fechamento, numa escala, né, entre diálogo e dados, a gente pode seguir um pouco essa ordem aqui, pelo modelo do Lewis, né? Então, aqui, ó, dos latinos, eu vou muito na conversa, no papo, na persuasão, na argumentação, mas conforme eu vou avançando aqui, algumas culturas, ó, já começa a entrar aqui um pouco, né, aqui no Oriente Médio, depois aqui já começa a entrar no leste europeu, aqui já vai avançando aqui, né, nos países sanções, né, ingleses, australianos, aqui nos países escandinavos, lá Suécia, Noruega e tal, e aí eu chego para os caras que são super focados em dados, informações, pesquisas, estatísticas, fluxos e tudo mais, tá? Que são os norte-americanos, os alemães,
Os sul-africanos, muito por influência dos ingleses, porque a maioria dos países africanos, né, nos que eu tive a oportunidade de trabalhar, são muito mais parecidos com a gente, com os latinos, do que com os europeus. Mas aqui é uma escala. E por que eu trouxe essas informações? Né? Para você ver, hoje, né, até pelo advento da pandemia, está cada vez mais comum a gente trabalhar remotamente com pessoas do mundo inteiro. Né? Hoje você pode entrar lá no Upwork, criar um perfil e você prestar consultoria para Singapura de boa. O cara não vai se preocupar onde você está, vai se preocupar com o que você entrega. Mas se você está, por exemplo, trabalhando em empresas multinacionais, ou se você, como tem, por exemplo, o time da Moving aqui tem projetos em outros países. É bacana você sacar um pouco dessas características, que você vai para uma mesa, você vai entender como se negocia alguma coisa, já dá ali um atalho, já dá para você traçar uma estratégia mais forte. Se eu chegar, por exemplo, se essa apresentação aqui fosse para um grupo de empresários japoneses, eu não estaria com essa postura. Eu estaria falando muito mais tranquilo, pausadamente, com gestos muito moderados, olhando no olho, né, traçando uma imagem, né, tentando criar uma conexão ali de confiança e tal, não tão despojado. O ambiente de formalismo seria um pouco maior. Então, isso ajuda, e para mim, me ajudou demais, demais. Principalmente quando eu fui para lugares assim que eu não tinha muitas referências. Isso aqui, para mim, foi uma bússola, me ajudou bastante. Então, é isso, pessoal. Eu queria trazer para vocês um pouco aí das culturas no mundo, o quanto isso pode ajudar a gente, em linhas gerais, com agilidade, principalmente quando a gente está interagindo com times multiculturais e times globais. Foi um prazer, uma honra fechar, passei um pouquinho do tempo aí, mas espero que vocês tenham curtido. Legal, Acílio, obrigado mesmo pela aula aí. Muito bom, Acílio, grande conteúdo. É muito, eu acho que assim, eu morei no Canadá e eu tive esse impacto também, essa coisa de entender diferentes, né, pessoas que vivem em diferentes países, têm costumes diferentes. Eu, quando cheguei na escola, por exemplo, eu queria abraçar todo mundo, e aí eu não entendia que muitos davam, não, melhor não. E aí depois eu fui entender que cada país, né, tem uma cultura de uns aceitam, outros não aceitam, e aí eu fui me adaptando a isso, e isso a gente tem que estar muito preparado, inclusive, para os negócios, né? Você vai fazer uma apresentação ou até mesmo fechar um negócio, você tem que saber qual é o teu perfil do teu cliente para você não cometer um agafe, né? Vai abraçar um japonês lá, nem conhece o cara, já dá um abraço nele e manda um vai Corinthians. Não dá, né? Tem que ser uma coisa um pouco mais certinha, mais focada no perfil do cliente mesmo. Mas legal, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo teu tempo, parabéns pelos filhões aí. Valeu. Que venham mais dois aí, quem sabe? Quem sabe aí a gente já vai aumentando o time da Moving. Né? Então, tá a torcida. Valeu, pessoal. Obrigado. Parabéns uma vez para todos vocês aí, ajudando toda a galera. Foi top. Obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigado. Be safe. Se cuida. Obrigado, Auxílio. Falou, man. Valeu. Felipão, obrigado. Fernando, vamos encerrar por aqui. Tem alguma música de encerramento aí? O que tem? Vamos lá, acho que qualquer coisa pro final de semana já tá legal, Léo, pra gente encerrar hoje. Pessoal, a gente vai mandar depois, posteriormente, a comunicação sobre a questão do sorteio e tal. A gente vai deixar isso para posterior aí ao evento durante a próxima semana, até pelo horário, né? A gente prolongou um pouco, então acho que todo mundo quer descansar aí e também, como muita gente saiu, né, a partir do horário das 9 ali, a gente não quer ser injusto aí com ninguém, mas muito obrigado pela participação de todos. Foi muito legal, primeiro evento desse tamanho que a gente faz dentro da Moving, espero que venham mais, desse tamanho até um pouco menores também. Mas enfim, muito obrigado aí pela presença de todos, obrigado aí, Léo, pelo mestre de cerimônias aí que você foi no evento. E vamos para cima, até o próximo. Enorme prazer, tamo junto. E como se a gente tivesse nos Estados Unidos, a gente ia falar hoje, thank God it's Friday, então TGI Friday, vamos aproveitar e vamos beber agora. Obrigado, gente. Vamos que vamos. Tamo junto. Valeu, pessoal, obrigado.